Agora são 5 horas e 32 minutos na capital do Sertão. Olha, estou tendo a honra de receber aqui a enfermeira Mariama Naara. Mariama é enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é professora também da Unifip, né? E tem uma larga experiência, vem também representando o Corém diante de uma luta gigantesca, tanto do piso da enfermagem, como diante dessa polêmica envolvendo a lei que foi enviada para a Câmara de Vereadores. Mariama, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite e o espaço, né? O Polêmica sempre é espaço para a gente dividir as lutas e as angústias da categoria da enfermagem. Como é sabido de todos aqui, a enfermagem vem há décadas lutando para ter um piso salarial nacional. E o ano passado, em agosto de 2022, nós tivemos o nosso piso salarial aprovado em lei, que foi a Lei 14.434, que infelizmente tivemos um mês de felicidade e de alegria e o Supremo Tribunal Federal suspendeu os efeitos da lei, alegando que havia falta de fontes de custeio. E aí, a partir de então, nós começamos a trabalhar, já foi votada uma PEC, uma emenda constitucional, aprovando fontes de custeio para que esse valor venha para os estados e para os municípios. Já é afirmado que isso já tem, que os municípios e os estados vão receber uma complementação do valor que pagam para a enfermagem, para não ter prejuízo financeiro e a enfermagem não deixar de receber o piso. Mas mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, mesmo assim ainda não liberou a lei. E aí, quando foi, agora, né, a gente tem arranjou uma nova solução, que é a medida provisória, que está para ser assinada pelo presidente Lula. Então, a enfermagem vem lutando, tentando, caminhando para conseguir a aprovação dessa medida provisória, a assinatura dessa medida provisória do presidente Lula, que está alegando que é algo que não vai ser apenas provisório, estão organizando para ser algo definitivo, e a enfermagem clama, pede, se angustia, porque nós estamos trabalhando, acredito que não é sobre preço, é sobre valor, né? O quanto vale um enfermeiro, o quanto valeu um enfermeiro durante a pandemia, o quanto a gente sofreu, o quanto a gente deixou os nossos em casa para cuidar das enfermidades dos outros. Ô Mariama, o secretário de saúde do município de Patos, Leônidas Dias, esteve nesse mesmo local que você está e repercutiu, né, o vídeo. O pessoal, a gente pegou o trecho do vídeo, fez questão de colocar na íntegra, mas o seguinte, gerou de certa forma uma insatisfação dentro da enfermagem. Por que é que a entrevista do Leônidas gerou tanta insatisfação? Isso. Até comentei com o próprio secretário que recebi e ouvi com muita insatisfação, falo, na verdade, com indignação, aquilo que foi passado por ele aqui na rádio. Por quê? A gente tem um piso salarial, pasmem, é até vergonhoso falar, mas o salário base de um enfermeiro aqui em Patos é R$ 1.380 há 10 anos. A gente tem esse mesmo base desde sempre. Então, no nosso concurso, era o base mais uma gratificação, e essa gratificação é aprovada em lei e a gente recebe ela já há 9 anos. Então, quando o secretário veio aqui, ele falou que o projeto de lei que foi colocado na Câmara, ele garantia algo para a enfermagem, garantia um pagamento. E, na verdade, o que ele garante, a grosso modo e em curtas palavras, é que quando o piso salarial nacional for destravado, nós perderemos a nossa gratificação. Porque no projeto de lei fala de retorno. Eu sempre digo que foi um projeto maldoso, porque ele fala do retorno de gratificações que nos foram retiradas. Inclusive, tem categorias que vão receber R$ 35, algumas outras R$ 20, outros R$ 50. Isso que nós recebíamos há 5 anos atrás, e o então prefeito Ivanes retirou, porque o aumento, o dito reajuste, teria sido dado em cima da gratificação, que não poderia, e ele acabou tirando e a gente ficou sem isso. Então, para retornar esses valores, maldosamente, colocaram um projeto de lei para mexer na lei da nossa gratificação. O artigo 3. O artigo 3º, bendito artigo 3º, que eu sempre falo que a enfermagem está sendo prejudicada de cara, mas é um prejuízo para todas as outras categorias, porque o que diz o artigo?
que todas as categorias que possuem piso salarial nacional aprovado em lei não terão direito à gratificação. Ou seja, você ganha isso do governo, vocês lutaram, conquistaram tudo. Quando o governo mandar, a gente vai tirar de vocês. Então, a única garantia que a gente passou a receber é que a gente vai perder. E quando ele falava de que outros municípios respeitavam, porque na nossa lei, a 14.434, ela altera a lei do exercício profissional, garantindo o piso salarial da enfermagem. Só que ele diz assim, que a gente tem que alterar o PCCR. Realmente, tem que alterar, não para retirar, para colocar o valor do piso, que ao invés de ser 1.380, iria passar a ser 4.750 para o enfermeiro, 70% desse valor para o técnico de enfermagem e 50% para os auxiliares e para as parteiras, que inclusive acredito que aqui no município a gente ainda tem parteiras. E esses valores, ao invés de serem acrescidos, a gente já tem a certeza com esse projeto que vai ser retirado. Mas ele disse aqui o seguinte, olha, o PCCR da cidade foi aprovado, a enfermagem não vai receber menos, o enfermeiro não vai receber menos de R$ 5.900 ou é R$ 6.900, não vem agora a memória. Tem o adicional noturno, insalubridade, tal. Mas, diante de tudo isso, há uma insatisfação porque ninguém quer perder. Exatamente. Não se trata do quanto vai se ganhar. Se trata daquilo que a gente vai perder. É como se, assim, a enfermagem não pode ganhar um pouco melhor. Quando a gente pensa que, eu já tenho... Todo funcionário público, ele constrói carreira. Por exemplo, eu sou professora, como você bem falou, da Faculdade Tec. Eu trabalho e tenho mestrado. Então, no nosso PCCR, eu tenho um valor de 25%. Então, o que é que o secretário estava fazendo? Somando conquistas, somando adicional noturno, eu só vou receber adicional noturno se eu trabalhar à noite. O pessoal do PSF não trabalha à noite. A gente só vai receber insalubridade em ambientes insalubres. A gente só vai receber algum tipo de gratificação quinquênio se eu já tiver 5 anos de serviço. Então, o que ele estava fazendo? Somando todos esses valores e colocando um valor alto de valor bruto, sem contar no que vai aumentar, né? A gente vai pagar, ao invés de 22%, vai pagar 27,5%. A gente já paga 14% de patos prévio. Então, assim, no frigir dos ovos, é bom? Claro que é. A gente está melhorando um base de 1.380 para 4.750. É conquista, sim. Mas por que a gente tem que ser penalizado no município se a gente conseguir uma conquista? Por que tantas outras categorias podem ter seus valores atribuídos e a enfermagem não? Por que a gente precisa perder? Ganhar e perder ao mesmo tempo. E falando nisso também, essa indignação da gente, no mesmo dia houve um reajuste de gratificação para secretários. Agora uma nova lei que é aprovada, que provavelmente vai ser aprovada tão tristemente. É porque eles não merecem receber? Não. Mas o triste é porque está se aprovando uma lei para pagar terço de férias a prefeitos, vice-prefeitos e secretários, enquanto eu estou aqui, não é do contra-cheque de ninguém, é do meu. Eu estou há 3 anos sem receber terço de férias. Então, assim, como isso é angustiante, como causa indignação de verdade. E, além de tudo, a nossa gratificação tem que ser retirada porque não tem índice de responsabilidade pública, porque não tem dinheiro. E como tem dinheiro para pagar essas outras coisas? Vai surgindo. Ô Mariama, é uma luta que continua, porque houve uma frustração, houve assim uma revolta, uma indignação. Eu vi a hora enfermeiros também, até chegar a um ato mais violento lá, mas o pessoal se segurou com relação ao que aconteceu na Câmara. Foi aprovado em primeira e em segunda votação. Por que é que a luta deve continuar? Veja só, o projeto era o 8. Esse, se você olhar, eu acredito que é o 3. Ele voou no meio dos outros, porque o que é que aconteceu no Estado? O Estado retirou as gratificações antes de ter uma lei reformulada. Então, os funcionários começaram a entrar na justiça porque gratificação, quinquênio, isso são direitos adquiridos. Eu fiz uma fala para o secretário, eu disse assim, tudo que eu tenho no meu contra-cheque foi com muito esforço dos meus pais que me deram a oportunidade de estudar.
e com muito suor meu, que agarrei a oportunidade que eles me deram de estudar e fiz isso com muito afinco e com muita responsabilidade. E aí, o que é que ele falou? Não, mas você vai ver que isso vai ser bom, porque Patos vai ser referência para o Estado. Referência como? Referência de retirar a gratificação de quem tinha. Porque se nós tivéssemos um salário base, por exemplo, Alhandra, ele fala muito em Alhandra, que foi a primeira cidade da Paraíba que pagou o piso. A Alhandra já tinha um piso que não tinha gratificação. Eles já recebiam 3 mil e pouco como piso. Então, eles só fizeram ajustar, acrescentar. Mas o nosso não. A gente tinha essa gratificação que era em lei. E aí acaba sendo retirada. E esse projeto, ele passou, assim, por cima das instâncias todas, inclusive vários vereadores no momento lá falavam que tinha fugido do regimento, não tinha dado direito ao contraditório, não tinha dado tempo de retirar por exemplo, o artigo 3º, que era o que prejudicava todo mundo. E o que foi mais triste lá na Câmara foi falar o seguinte: enfermeiros efetivos e enfermeiros contratados. Nós somos enfermagem. O Conselho Regional de Enfermagem é enfermagem. Inclusive para os enfermeiros contratados que estão há 2 meses sem receber, tendo que fazer um CNPJ para receber e ganhando uma quantidade muito inferior ao que deveria. Então, nós não somos contra ninguém. Os funcionários efetivos e funcionários contratados, nós somos unidos numa única causa. É óbvio, aqui a gente não está contra prefeito, a gente não está contra secretário, a gente está contra injustiça. A gente está contra mentira, porque a gente quer que as coisas sejam justas, sejam honestas. Então, a luta não pode parar. E isso foi o que mais entristeceu, porque nós não existe essa briga entre nós. A gente trabalha em comum, a gente trabalha pelo bem comum. Eu falei para ele o seguinte também, que eu vou continuar fazendo, a gente continua fazendo, mesmo sem ter condição. Porque a gente improvisa. Às vezes a gente não tem soro. Você sabe bem disso, né? A gente trabalha junto. A gente não tem soro, a gente não tem medicação, a gente falta com tudo, mas a gente não falta com a nossa assistência. E isso adoece até mentalmente, quando você às vezes não tem como fazer o que você poderia por falta de recursos materiais. A gente trabalha com condições mínimas de ambulância, de ambientes hospitalares, e a gente continua lá. A gente não foge da raia, porque esse foi o juramento que a gente fez. Então, jogar a enfermagem contra a população contra a enfermagem, enfermeiros efetivos contra enfermeiros contratados, foi o que mais entristeceu. E é o que eu falei antes, né? Não é questão de preço. É questão de valor. É valor do nome, é valor da profissão, do quanto vale um técnico de enfermagem na sua comunidade. O quanto vale um enfermeiro que lhe acorde no meio da noite, né? O quanto vale um profissional de saúde. E a gente vê as coisas sendo aprovadas para os demais e a gente só perdendo. E isso, né, gera um sentimento de tristeza, com revolta, com desgosto, como a gente diz aqui. Sem dúvida. Mariama, a Juliana Carvalho está aqui mandando um abraço, a Aline Lima também, deixa eu ver quem mais tem, uma turma por aqui, a Betânia Maria também, a nossa querida e combativa Jane está por aqui, e tem outros, Jane Mendes está por aqui também, a Juliana, tem uma turma boa que está por aqui. Mariama, de certa forma, naquela votação na Câmara de Vereadores, a categoria da enfermagem se sentiu traída por 2 enfermeiros, não é? Nadir, que tem uma história ligada à enfermagem, e o Ramon, que também não tem uma história muito ligada à enfermagem, mas é enfermeiro. E isso também causou mais indignação ainda. Com certeza, né? Foi frustrante a gente vê os nossos pares com um discurso que até parecia que nem eram eles que estavam falando, ou talvez na ingenuidade do meu coração eu acreditasse que não fossem ser capazes. E assim, o mesmo discurso, né? Que até a presidente da Câmara tinha falado, e depois Leônidas falou, e os colegas pares também falaram, que era como se os outros municípios estavam pagando 4.750, que era o limite máximo. É uma outra coisa que a gente esclarece. Isso é piso, é o limite mínimo. Piso é o mínimo, é igual na época que a gente tinha secretária em casa, doméstica, e as pessoas não pagavam um salário mínimo. O mínimo, o nosso mínimo vai ser esse, com fé. Né? E o discurso deles foi muito em favor da gestão, em favor do sistema e não da categoria. Sem dúvida. A gente viu
inclusive muita confusão em não saber como defender, né? Como defender, Isso. porque de fato, como você disse, não é questão de deixar de ganhar, mas é uma questão, uma conquista que já havia sido concretizada, que foi uma luta para ter uma complementação. Então, vai terminar ficando uma coisa quase que pela outra quando o piso for aprovado. Mariama, primeiro quero parabenizar pela luta, dizer que é uma luta que continua, né? O piso foi, o piso não, né? A lei foi aprovada na Câmara. Quando receber o piso, vocês vão perder a gratificação. E eu acho que é o seguinte, essa luta civil também serve, ainda está servindo para dizer que a luta continua até que o piso da enfermagem seja concretizado, mas aqui na cidade de Patos agora vocês já sabem quem é quem. Exatamente. Muito obrigada pelos parabéns. Agradeço também sua participação sempre, né, nas lutas conosco, nas lutas pelos menos favorecidos. E eu costumo dizer que eu sou enfermeira de alma. Uhum. Eu amo a enfermagem. É a profissão que eu escolhi e ela me torna um ser humano melhor todos os dias. Uhum. E quando a gente tem uma decepção, uma tristeza, quando a gente ouve algumas inverdades, eu acho que isso enfraquece só um pouco. Eu aprendi a descansar e não desistir. Uhum. A luta continua. E eu creio, porque a justiça lá de cima, ela é muito mais forte. E eu creio que é de lá que a nossa promessa já foi feita e que a nossa vitória é certa. Quero agradecer a Emana Jéssica também está aqui, a Aline Lima, a Euserlane Santos, tem uma turma boa que está por aqui, e dizer que de fato a luta continua. Nós tentamos ainda, Mariama, eu tinha colocado umas 3 perguntinhas, a possibilidade de entrevistar Lula lá em Santa Luzia, e nós não tivemos essa oportunidade, porque Lula nem discursou, nem atendeu à enfermagem, mas nós recebemos aqui uns 50% que Lula vai ser entrevistado aqui no programa. Então, se essa entrevista acontecer, ele tinha nos prometido e agora disseram que sim, o presidente vai fazer. Então, se acontecer essa entrevista mês que vem ou até junho, que é a ideia, já foi confirmada também a presença de Lula aqui na inauguração do São Judas Tadeu. Né? Em todo jeito, o Lula vai estar por aqui. Então, é a enfermagem se preparar, porque perdeu de certa forma, a batalha, mas a guerra continua. Né? Então, a gente espera. Mas, Mariama, deixo de fato os microfones abertos para as suas considerações e digo que vamos estar sempre juntos, porque não é uma questão de categoria, é uma questão de consciência de classe que nós temos que ter em defesa dos trabalhadores. Isso, e falando ainda na visita do presidente, né, os paraibanos não tiveram uma oportunidade, mas a enfermagem pernambucana gritou. Você foi. A enfermagem pernambucana gritou e ele respondeu à enfermagem, né, garantindo. A gente tem muitas garantias verbais e a gente espera muito que isso aconteça no contra-cheque. Então, eu quero demais agradecer o espaço, agradecer as meninas de luta que estão aí participando de casa. Nós juntos, eu sempre falo assim, que sozinhos nós somos apenas soldados. Juntos nós somos mais fortes, né? Juntos nós somos muito mais fortes, a gente vence guerras juntos. E a gente continua na luta, a enfermagem não pode calar, não pode descansar, a gente acordou, né? As pessoas reconhecem o nosso valor e não pode ser diferente aqui em Patos, não pode ser diferente no Brasil inteiro. E vamos aprender com as quedas a descansar, mas jamais desistir. A enfermagem continua firme, forte e acordou de verdade. Muito bem, conversamos aqui com a Mariama Naara, que é também representante do Corém aqui na região de Patos, diz que a luta